Boa tarde novamente. Estamos aqui dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos abordar o capítulo 12 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é aquele que tem o título Julgamentos. Lembramos sempre que esses estudos estão gravados em nosso canal no YouTube. Lá você também encontrará os estudos anteriores e esse de hoje, que posteriormente também estará disponível no canal. Vamos agora para a nossa introdução, que sempre trazemos aqui um trecho de uma mensagem de Emmanuel. É extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 20. Consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então, separamos aqui apenas um parágrafo. Vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso estudo de hoje da série psicológica. Emmanuel aqui, utilizando-se, como é muito de seu hábito, o verbo no modo imperativo, consulta, que é aquele modo de dar ordens na língua portuguesa, ele diz assim: consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. E ele se refere ao fato de que a doutrina espírita, diferente de outras doutrinas cristãs, ela direciona toda a nossa atenção para o autoburilamento, para o conhecimento de si mesmo, para o trabalho de melhoramento pessoal. E por isso Emmanuel lembra esse fato, ressaltando de que devemos estar atentos a observar aquilo que caracteriza o nosso mundo íntimo, as nossas tendências, os nossos pensamentos. Para o quê? Ele diz em seguida: repara quem serves. Repara quem serves é porque até a presente encarnação, em que estamos tomando conhecimento do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, e que estamos trabalhando o despertamento espiritual de nossa vida, é que torna-se evidente a quantidade de pesares, de dificuldades, de escravidões, poderíamos até dizer, aos valores de ordem material, às sensações puramente físicas, até existências voltadas para o corpo, que invariavelmente caminha todo dia para a sepultura. E aí Emmanuel diz: repara quem serves, vê se tu, mesmo já tendo o encontro com o Evangelho do Cristo, ainda estás preso aos valores do passado, às ilusões do corpo, às mentiras da matéria. Repara quem serves. Se já estás trabalhando de fato a percepção
da realidade espiritual de uma forma mais plena, iluminada agora pelo Evangelho do Cristo, e aproveitando nesse exato momento em que ainda estamos encarnados. Então repara a quem serves. E ele continua: porque se já recebestes a boa nova da redenção, que é a boa nova da libertação, da salvação trazida pelo Cristo. Salvação, entendamos aqui bem, das ilusões do corpo, a salvação do materialismo, ao qual estivemos escravizados durante muito tempo. Se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Emmanuel está aqui nos dizendo, ao finalizar esse trecho da mensagem do seu comentário à segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de que se já estamos fazendo esse trabalho de reflexão, de percepção e vivência dos valores novos da Boa Nova, podemos e devemos trabalhar um nível de consciência desperta e iluminada pelo Evangelho, de tal forma que, de fato, estejamos sendo embaixadores da sua luz. Da luz trazida a nós pelo Evangelho libertador do Cristo e que hoje é iluminado, atualizado através do Consolador prometido pelo Cristo. E nesse trabalho, nessa rápida introdução, é que nós estamos estudando a série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos agora para o primeiro item que separamos do capítulo 12, Julgamentos. Toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes. Joana de Ângeles aqui nos chama às seguintes reflexões. Primeiro, quando ela diz: toda vez que um indivíduo descredenciado legalmente. Ela está se referindo ao quê? Toda vez que uma pessoa que não tem o cargo, a profissão de juiz, e isso ela se refere certamente à grande maioria de nós, estabelece por esse fato mesmo um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra. E aqui tem importantes elementos para nós compartilharmos um aprofundamento maior. O hábito nocivo e condenado inúmeras vezes pelo Evangelho de estarmos julgando os outros, de nos colocarmos como juízes das atitudes ou comportamentos alheios, tem uma origem. A origem é na nossa sombra, é no nosso passado, cheio de conflitos, de erros e de comportamentos perturbados
que agora, ao identificarmos pessoas expressando esse passado que faz parte do nosso mundo de sombras, automaticamente nós nos colocamos como juízes condenatórios. Então, por isso, a primeira lição é essa. Tenhamos muito cuidado. Quando determinadas atitudes ou comportamentos dos outros nos causam repúdio, certo desgosto, certa perturbação, nós estamos diante, possivelmente, de uma projeção das nossas sombras. Na verdade, para aquilo que estamos harmonizados intimamente, que não temos subsídios numa sombra perturbada, e enxergamos atitudes ou ações de pessoas desequilibradas ou erradas, a sensação natural que surge ou deveria surgir em nós é a da misericórdia, é a da piedade, é a de ver se não há um modo de ajudar a pessoa. Nunca de fazer julgamentos precipitados e condenatórios. Toda vez que seja qual for a atitude do nosso próximo, a gente se arvora na condição de juiz, nós estamos tendo uma oportunidade para conhecer melhor a nós mesmos. Através de uma reflexão, de uma meditação, nos indagar por que é que aquilo ali está nos perturbando, ou fazendo com que a gente tenha uma atitude de certa desarmonia ou desequilíbrio íntimo ou emocional. Não é por outra razão. Oportunamente já dissemos aqui que, bem caracterizado pela psicologia ou pela psicanálise, as pessoas que são homofóbicas, que veem no comportamento sexual de outros perturbações que lhes atingem, normalmente, pela psicologia mesmo, é tido como homossexual enrustido. Ou como alguém que tem certas perturbações em termos de sexualidade e que possivelmente ainda não se expressaram no campo material. Mas as atitudes, os comportamentos das pessoas, em qualquer área de desequilíbrio humano, para nós que estamos despertando a luz do Evangelho do Cristo, deve estabelecer em nós pensamentos e sentimentos de compaixão, porque nós conhecemos as leis divinas. Sabemos da lei de causa e efeito. Sabemos que se determinado comportamento ou atitude nossa prejudica alguém, isso não vai ficar impune. Isso vai redundar em problema para aquele espírito. Então, para começar esse nosso estudo, em cima da questão dos julgamentos, entendamos muito bem isso. Quando no texto aqui diz projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes. Vamos entender essa última parte. Aquela atitude de reproche, de condenação explícita que a gente pode fazer a alguém e que é uma projeção da nossa sombra, naquele momento em que a gente expressa ou externa o julgamento e a condenação, nós estamos tentando fazer uma espécie de limpeza, desforçando-nos dos conflitos que são nossos
no estabelecimento daquela condenação à atitude do outro. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Não temos ideia do passado de erros, crimes e vícios, nossos e dos outros. E deste modo, o olhar de compaixão, de piedade, a ausência de tendência a julgar, é a atitude mais coerente com o conhecimento da vida que nós temos. Sabemos que, pelas experiências e conquistas evolutivas de cada um de nós, nós temos atitudes e ações que são resultado dessa maturidade ou imaturidade que temos trazido. E não temos ideia dos erros dos outros. E assim, perante as inúmeras situações geradoras, como nós já comentamos aqui, de escândalos, de crimes, de desequilíbrio dos outros, a atitude mais coerente do cristão, do espírita, é o olhar de pena e não de julgamentos. Para todos. Porque a gente nunca tem ideia de quem foi que errou primeiro. De onde se originaram os desequilíbrios que agora se expressaram na vida atual. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de efeitos, não no mundo de causas. E no mundo de efeitos, com a visão nossa limitada à presente encarnação, é uma visão curta, muitas vezes troncha, totalmente imperfeita. Nenhum de nós tem capacidade de auferir aonde iniciou-se erros e desequilíbrios, nem em nós, quanto mais nos outros. Então, o trabalho, o direcionamento maior que os estudos de psicologia de Joana de Ângeles nos levam é para que a gente trate, cuide, ilumine a si mesmo, em primeiro lugar. Ilumine sua sombra. Deixe de ser escravo, acorrentado das tendências e dos desequilíbrios do passado. E esse trabalho é imenso para nós fazermos com nós mesmos. E aí, muitas vezes, para fugirmos desse trabalho, ficamos analisando e julgando a vida dos outros e do que os outros fazem, como um método de fuga, de disfarce da sombra que a gente traz e não quer resolver. É esse o problema. Continuemos. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato. Como estávamos compartilhando algumas observações, a delicada questão do julgamento é um dos mais complexos desafios. Por quê? Porque nós não temos ideia do passado nem de nós, muito menos dos outros. E queremos estabelecer julgamentos e condenações como se tivéssemos essa capacidade. Quando inúmeras vezes o próprio Cristo disse assim, tal como aconteceu com a mulher adúltera, ou a mulher pega em adultério.
Então essa atitude e o exemplo dado pelo Cristo é de que, olha, não dá para estabelecer julgamentos e condenações pelas possibilidades de percepção que nós temos. E por isso, é um dos complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda em razão dos inúmeros fatos do presente e do passado, que se encontram subjacentes, que se encontram em torno, ao redor de determinado ato da criatura. Nós estaremos vendo ao longo desse estudo de hoje de que, na verdade, à medida em que nós deixamos que o Evangelho penetre mais em nosso entendimento, em nosso sentimento e na nossa maneira de agir, e que vamos diluindo as sombras do passado, o que vai brotar espontaneamente em nós é o olhar de compaixão. Até pelo próprio esforço e o trabalho íntimo que temos feito conosco mesmos. Continuando. Analisá-lo é devasar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de ser identificadas. Então, analisar as questões que estão inerentes a determinada atitude ou ação perturbada ou errada de alguém é se atribuir o direito de penetrar na problemática do outro e devasar o seu inconsciente. E a grande questão sempre fica aquela: quem errou primeiro? Quem cometeu o primeiro desequilíbrio perante as leis divinas? Se perde na noite das reencarnações passadas nossas. E a questão maior é que, ao nem sequer termos resolvido as problemáticas que nós mesmos trazemos, não poucas vezes, as atitudes de erros e de desvio dos outros nos envolvem. E aí, quando nos envolve, aí o problema fica muito sério. Porque nós somos ágeis e rápidos em estabelecer o julgamento das situações ou circunstâncias que envolvem as outras pessoas. Basta ver os escândalos que, com hábito, surgem nas mídias, os crimes, os acidentes, e que rapidamente se estabelece fórum de julgamentos para isso. Mas a questão maior, e que se torna bem delicada, é quando essas atitudes erradas, precipitadas dos outros, nos alcançam. E aí, se não tivermos feito já conosco mesmo uma devida iluminação íntima e sensibilidade ao conteúdo do Evangelho, aí nós teremos uma tendência rápida de precipitação e desequilíbrio intenso. Comigo não, é aquela expressão mais popular que existe. Que as injustiças e os problemas ocorram com os outros, comigo não. Mas todos nós estamos no mundo de provas e expiações. E é por isso que esse trabalho de autoiluminação,
de superação das sombras do passado, de despertamento do eu profundo, que Joana de Ângeles nos propõe, deve ser feito, pelo menos iniciado, em caráter de urgência. Aliás, como ela coloca, inclusive, nessas obras que temos analisado, é um trabalho que se inicia nessa encarnação, mas que terá prosseguimento em outras à frente. Porque é um trabalho muito grande. É o trabalho de projetar luz em séculos, em milênios de sombras, de trevas que nós trazemos do passado. Aqueles que se sentem capacitados de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral, tornam-se agudos vigias dos irmãos, que os ultrapassam, por estarem libertando-se da sombra que eles sequer identificaram. Como vemos, é a pura verdade. Aqueles que já se sensibilizaram, isso é dirigido a nós, sobretudo, a esse trabalho de esforço de despertamento espiritual e que estão cuidando mais de se tornarem cristãos espíritas melhores, diminuem naturalmente os olhares para o comportamento alheio. Mas a grande maioria da humanidade, envolvida pelo materialismo, essa aí, meus amigos, direciona toda a sua capacidade de crítica, de julgamento, face à abundância de sombras que trazem para os outros, a todo momento. Inclusive para aqueles que estão tentando, no esforço de autoiluminação, de melhoramento pessoal. Então, voltando aqui ao texto, incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral, tornam-se agudos vigias dos irmãos. Então aqui é colocado para todos nós que é hábito, torna-se até uma espécie de necessidade. As pessoas que estão envolvidas por suas sombras a estarem a todo momento com a necessidade de projetá-las através de julgamentos aos outros. Constantemente. Aqui fica inclusive um ponto para a nossa reflexão pessoal. Temos o hábito de estar analisando e julgando o comportamento dos outros? Significa que poderíamos estar direcionando mais atenção e mais enfoque para nós mesmos. O julgamento insensato, arbitrário e contumaz decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo. Aqui parece que todo o conteúdo desse parágrafo que separamos caracteriza bem, outra vez, aquela questão do comportamento que leva à violência contra alguém devido ao comportamento dela, sem ter nada a ver conosco. Por isso aqui é falado sobre projeta, odeia, sedento de destruição, para libertar-se do próprio pesado fardo que traz, dos próprios conflitos que não resolveu. Mas voltando aqui ao início do slide, o julgamento insensato, desequilibrado,
arbitrário e contumaz aqui é sinônimo de repetido, frequente, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria sombra projetada. Então, o hábito de julgar, de condenar os outros, é sinal inconteste da predominância da sombra do passado de desequilíbrio dentro da pessoa. É inevitável que toda vez, quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento procede a julgamento. Examine a atitude, não assumindo a postura de censor. Entendamos bem aqui. Joana começa nos dizendo que é inevitável que toda vez que a gente é defrontado por ocorrências no cotidiano, por situações imprevistas, naturalmente o senso crítico e de discernimento se apresenta em nós, mas que deve ser direcionado para o exame da atitude, não assumindo a postura de censor, de julgador, de condenador. Então, a percepção de um erro, de uma atitude errada de alguém, como direcionamento para análise e até mesmo, se possível, ajuda para que aquela pessoa perceba o desequilíbrio dela, se possível, é dentro de um campo de equilíbrio emocional e moral. A questão toda aqui é quando se assume a postura de censor, de juiz. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação, que exige castigo, mas solidariedade ou autoprecaução para que não se incida no mesmo erro. Aqui é colocado de forma bem clara e bem delineada essa posição de análise, de percepção de uma situação ou de uma atitude de alguém em desequilíbrio. E aí Joana diz, a sutileza se encontra na capacidade de não converter apreciação e exame de situação em condenação. E aí ela aponta no final aquilo que deverá estar bem caracterizado em nós, em termos de sentimentos. Solidariedade ou autoprecaução, para que não se incida no mesmo erro. Então não há dúvidas, analisando até esse ponto em que nós nos encontramos no tema de hoje, de que o posicionamento que devemos ter perante a vida, tomando por base o despertamento espiritual que temos sido chamados, o conhecimento da doutrina espírita e o esforço de sensibilização à vivência do bem, naturalmente, estará nos levando à percepção da vida no mundo de provas e expiações como é a Terra, de uma forma muito diferente daquela habitual que tínhamos outrora quando estávamos imersos em sombras. Mas agora, novamente, eu volto a citar esse enfoque. Percebendo estarmos no mundo de provas e expiações,
aonde a quantidade de situações e circunstâncias que surgem é decorrente de um passado de desequilíbrio que não temos ideia, que envolve a todos na Terra, e que, aliás, por isso mesmo é que o Cristo havia dito, há de haver escândalos no mundo, mas ai daquele por quem um escândalo vier. Estando atento a essas informações e sensíveis a ela, nós não estaremos mais nos colocando na posição de juiz e muito menos de condenador das atitudes, circunstâncias que envolvem os outros, que podem inclusive envolver a nós mesmos, por não termos esse conhecimento. Lembrando sempre daquela atitude do Cristo, quando disse: eu não vos julgo. Vai e não peques mais. É assim que nós devemos sempre estar conscientes e alertas nas nossas atitudes, pensamentos e ações no dia a dia. Graças a esse comportamento, manifesta-se a maturidade do ser humano, que ora sabe entender o correto em relação ao errado. A ação dignificante em confronto com a reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. Então, esse comportamento que nós estamos aqui tratando, em termos de equilíbrio, manifesta um nível de maturidade, decorrente de agora entendermos o correto em relação ao errado, pelas aberturas que o Evangelho do Cristo nos projetou ao próprio autoconhecimento. A ação dignificante em confronto com a reprochável. A comparação entre o saudável e o patológico. E é justamente por sermos portadores desses instrumentos de iluminação íntima que não podemos fazer parte do grande grupo de espíritos encarnados ou desencarnados, precipitados em julgamentos e condenações por desconhecerem o passado de sombras, de desequilíbrios, de podridões que eles trazem. Então nós, pelo conhecimento libertador do Evangelho do Cristo, somos chamados a ter uma visão bem diferenciada. E que, aliás, nos possibilitará usufruir de um equilíbrio, de uma serenidade íntima, de uma paz interior que essa grande maioria, envolvida pelo materialismo, ainda não tem condições de usufruir. O farisaísmo permanece nos relacionamentos humanos, com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas, construtores da nova sociedade, para o mundo melhor do futuro. Então, Joana de Ângeles aqui faz uma referência ao farisaísmo por uma razão muito importante e peculiar a esse tema. A característica do farisaísmo está plenamente alicerçada nas sombras, no disfarce, nas máscaras, como Joana aí cita, aonde as pessoas querem parecer aquilo que na verdade elas não são.
e aonde facilmente elas julgam e condenam os outros pelas imperfeições morais que elas têm, mas não têm consciência, porque estão no passado, no inconsciente, no mundo das sombras. E aí, por decorrência natural, vocês poderiam inclusive deduzir, nós vivemos no mundo de farisaísmo. Porque o mundo materialista é um mundo de sombras, onde as pessoas tentam disfarçar-se em atitudes ou comportamentos que, por não ter alicerce num trabalho de iluminação espiritual e de superação de suas sombras, sempre tende a cair, a ter quedas morais. Quantos que, ao julgarem e condenarem precipitadamente outros por atitudes de desequilíbrio, quando olha mais adiante, estão cometendo os erros que tanto condenavam? Quantos? Enquanto a atitude correta e equilibrada levariam eles ao autoconhecimento e a trabalhar com eles mesmos valores que os fizessem não ter as quedas morais que mais adiante vieram a ter. Então, voltando aqui ainda o texto, ferindo ou tentando dificultar a marcha dos homens idealistas, construtores da nova sociedade para o mundo melhor do futuro. Porque é assim, ao se estar ainda mergulhado no mundo de sombras, acorrentado ao materialismo, as pessoas, ao mesmo tempo em que julgam e condenam precipitadamente os outros, ainda tentam, às vezes sem perceber, criar entraves e dificuldades para aqueles que estão se esforçando por fazer o trabalho libertador. Aliás, esse tipo de atitude é muito peculiar aos espíritos desencarnados, aos nossos irmãos que estão infelizes, ainda no mundo de sombras, e que sentem indisfarçável inveja de ex-companheiros, ex-amigos de outrora, que agora reencarnados estão tentando fazer o máximo para o despertamento espiritual. Então, é natural que isso surja. Mas, na verdade, para aqueles que estão levando de forma sincera e compromissada o trabalho de superação de sombras e de autoiluminação, estão no caminho que também não tem volta. Iniciado as aberturas no nosso psiquismo para a instalação renovadora e libertadora do Evangelho do Cristo, não voltaremos atrás. As conquistas espirituais e morais que vão sendo estabelecidas vão dando apoio para outras que virão depois. E as dificuldades e impedimentos que o mundo material pode oferecer, ou a própria realidade espiritual, podem e devem se tornar estímulos para que cresçamos mais. É esse o objetivo maior desses estudos que estamos tendo aqui nas obras de Joana. Vamos para o antepenúltimo slide. A sombra em projeção torna-se julgamento, que a sã conduta e a harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self, triunfando sobre os caprichos do ego. Então, o
que vai diluir, disseminar, acabar com as projeções da sombra, é proveniente da conduta e harmonia psicológica que é trabalhada nessa identificação dos valores do self. E aqui vamos reforçar esse aspecto. Quais são esses valores do self? O alicerce dos valores do self tem na virtude da humildade a sua base indispensável. Porque os valores do self, que é o nosso eu profundo, o Cristo interno que nós trazemos, se expressa através da aquisição de virtudes, cuja base primeira é a virtude da humildade. E a virtude da humildade, ela afronta e vai de encontro ao ponto mais trabalhoso do nosso psiquismo de ser resolvido. Um dos mais trabalhosos, que é o orgulho, a vaidade, a possessividade. E através da vivência do bem, que é o outro valor intrínseco a esse trabalho do self, nós vamos de encontro ao egoísmo, que é quem dá sustentação ao ego. Trabalhar os valores do Cristo interno em nós é a superação definitiva dos caprichos do ego. E com essa superação, as sombras estão diluídas. Então, não há dúvida. O caminho, o norte, que vai definir em nós a superação das questões de julgamento proveniente das sombras é a afinidade cada vez maior que venhamos a nos abrir ao trabalho iluminativo do Evangelho do Cristo dentro de nós. Quanto mais iluminados, quanto mais atentos aos ensinamentos de Jesus, menos julgamento aos outros, às circunstâncias, às pessoas. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo. Diante dos julgamentos, considere-se com cuidado a advertência do homem de Nazaré. Hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem que Joana vem relembrar já no finalzinho desse capítulo tem uma conotação muito especial. Para que nós, de uma vez por todas, nos libertemos de qualquer atitude ou comportamento estabelecido pela hipocrisia, pela sombra, pelo disfarce, temos que nos abrir à projeção de luz dentro de nós. Essa luz, ela, pelos estudos que temos feito dessa série psicológica de Joana de Ângeles, essa luz ela vai sendo trabalhada paulatinamente, à medida em que os valores que a doutrina espírita nos presenteou ganhem consciência e percepção na nossa maneira habitual de pensar, sentir e agir. Então, valores como a imortalidade da alma, a reencarnação ou a justiça de Deus, citamos aqui apenas 3, quando estão sendo trabalhados em nós num nível de consciência atenta, bem presente, abre de uma forma profunda a esse trabalho de iluminação que o Evangelho traz.
Na realidade, finalizando as observações em cima desse slide, todo o campo de sombra, de escuridão, que é proveniente do materialismo, tem por alicerce as ilusões do corpo, estabelecido no egoísmo, na hipocrisia, nas atitudes imediatistas, aonde a criatura humana achava que, cuidando de forma desequilibrada dela mesma, ela estaria num caminho de felicidade. Agora, esse tipo de interação, de ligação que nós tínhamos, tanto em termos espirituais quanto em termos materiais, de uma vez por todas, tem que ser resolvido. E a presente encarnação é o momento ímpar para fazermos o trabalho da forma mais eficaz possível. Como é colocado, depende explicitamente de nós mesmos. De forma muito clara, isso é colocado pelo Evangelho. E agora vamos para o último slide que fecha os argumentos que andamos compartilhando nessa tarde. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência, viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação. Esse slide que nós colocamos aqui para finalizar o estudo desse capítulo, ele coloca um ponto motivador muito importante para esse esforço de trabalho em nós, de superação da sombra e de não estar mais julgando os outros. Porque aqui diz o seguinte, é que a forma pela qual Jesus trabalhou isso conosco, quando estava ministrando as boas novas, tinha por conversão, por resultado, um nível de paz, de felicidade íntima, que agora nós também somos convidados a trabalhar e a ter em nós. Na medida em que agora nós não seremos mais julgadores de um mundo que seria melhor se fosse como nós entendemos. Porque aqui eu me lembro que antes de termos encontrado com a realidade da vida como a doutrina espírita apresenta, a gente sempre tinha um mundo ideal, onde não haveria injustiça, não haveria desastre, não haveria problema nenhum, e não entendíamos por que isso acontecia na Terra. Agora, iluminados com o conhecimento da doutrina, nós somos chamados a usufruir um nível de percepção, de paz, de harmonia interior, na medida em que, aderindo ao exemplo do Cristo, deixemos de julgar e muito menos ainda de condenar os outros. De estarmos com os olhos abertos à percepção da vida em termos espirituais, buscando o autoencontro, o burilamento íntimo, o melhoramento moral, a identificação cada vez mais intensa com o Evangelho do Cristo. E assim concluímos esse estudo dessa tarde, que estará posteriormente disponível no nosso canal no YouTube. Perguntas ou dúvidas que houverem sobre o tema podem ser também colocadas no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo.